Bom dia, mulheres! Tudo bem com vocês? Hoje, dia 28 de janeiro, terça-feira, estamos aqui com o nosso devocional diário, Devocional Mulheres. O tema do nosso devocional de hoje traz por título Continue Caminhando. E o texto base do nosso devocional fica em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao 18, que diz: Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vamos ler juntas o nosso devocional. O ano era 1984, e em Los Angeles acontecia a primeira maratona feminina das Olimpíadas. Gabriela Anders, da Suíça, havia perdido a última estação de distribuição de água e mal conseguia permanecer de pé em meio ao calor que fazia naquele dia. Porém, surpreendendo a todos, mesmo cambaleando, continuou seguindo, decidida a não parar. Eu estou nas Olimpíadas e quero terminar a prova, ela pensou enquanto completava o percurso. Contando com os aplausos e gritos do público, finalmente, mais de 2 horas e 40 minutos depois, cruzou a linha de chegada. Mesmo não tendo terminado em primeiro lugar, a maratonista se portou como uma vencedora. Sua perseverança marcou a história do esporte mundial. Naquele dia 5 de agosto, Gabriela nos ensinou uma lição preciosa. Ainda que os dias sejam extremamente duros, não pare. Mesmo que se sinta desgastada, incapaz, inadequada, ou que as promessas de Deus pareçam distantes demais para alcançá-la, continue caminhando. Guarde isto com você. Quando nos movemos em direção ao plano do Senhor para a nossa vida, as dificuldades e oposição aumentarão. Contudo, não desista. Assim como um bebê não nasce sem que sua mãe passe pelas dores do parto, permita que Deus gere vida através de você em meio ao sofrimento momentâneo. Seja perseverante. Parar não é uma opção no tempo do avanço. Agora eu quero compartilhar com vocês o que nós entendemos do nosso devocional de hoje. Primeiro, como continuar caminhando. Segundo, perseverança. Quantas de nós passamos por provas, lutas, situações tão difíceis na nossa caminhada que a vontade às vezes é de parar. Mas como diz o versículo, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Que versículo maravilhoso! Um tempo atrás a gente passou por um momento, uma prova tão difícil aqui na nossa casa. E eu lembro, a gente descobriu que a minha sogra estava com câncer. E era uma sexta-feira, era bem no início ali que a gente descobriu. Eu fui pro culto, e aquele culto eu fui tão angustiada, tão triste, questionando a Deus ali. E eu lembro que eu fui pra frente naquele culto, Deus renovou as minhas forças, me deu força, saí renovada, alegre. E cheguei em casa e tinha vazado água da máquina, minha casa estava toda alagada, não tinha onde que não havia água.
E a gente começou ali, pegou o rodo, eu e meu esposo, começamos a limpar, tirar aquela água, tirar o mais pesado. Ele tava ali com o rodo, eu peguei uma toalha, já comecei a puxar aquela água toda. E eu tava com o joelho dobrado, puxando ali aquela água, e tinha um caco de vidro. E aquele dia eu abri o meu joelho, cortou ali, foi 6 pontos no meu joelho. Não conseguia nem dobrar o joelho, mas... E isso foi na sexta-feira. No sábado eu acordei tão triste novamente, tão angustiada. Tinha sido renovada num dia, no outro dia já estava lá embaixo de novo, triste, angustiada. Pensei, meu Deus, agora que a minha sogra mais vai precisar de mim, eu tô desse jeito. Não consigo nem dobrar o joelho, não consigo nem caminhar direito. E justamente bem no joelho ainda. E eu tava tão triste aquele dia, tão abatida, que eu lembro que eu falei pra Deus, Deus, eu queria tanto um abraço da minha irmã agora. Queria tanto que ela estivesse aqui pra mim conversar com ela e desabafar aquele dia. E era meio-dia, eu peguei o celular, o meu esposo mandou mensagem que a minha irmã estava aqui. E ela chegou, me deu um abraço, ela orou por mim, orou pela minha sogra, a gente foi renovada aquele dia. No final ela disse assim, Deus me manda te dar um abraço. Ela me deu um abraço, a gente chorou, fui renovada novamente, Deus me deu forças novamente para mim continuar. E a gente passou, né, a luta ficou pior ainda, Deus levou a minha sogra, foi um ano bem difícil, mas Deus sempre falando aos nossos corações, mandando alguém para nos abraçar, com uma palavra, com louvor. E é assim, né? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E é assim que Deus vai nos renovando. Vem a luta, Deus nos renova, nos dá força, nos dá ânimo e a gente continua prosseguindo. E assim foi com Pedro. Pedro, quando estava ali naquele mar, começou a olhar as ondas, o vento e começou a afundar. Mas Deus estendeu a sua mão para Pedro e Pedro continuou novamente. E hoje Deus estende a sua mão poderosa para você. Filha, levanta, prossiga, não para, continua. Eu estou contigo. Não se entrega, filha. Prossiga, filha. Eu estou com você. Aleluia. Esse Deus é maravilhoso. Ele te renova nessa manhã. Ele estende as suas mãos para você nesta manhã. Para você não desanimar. Não desistir. Persevere. Prossiga, mulher. Deus está com você. Aleluia. Então é esse o nosso devocional de hoje. Não desista. Não para. Prossiga. Amém? Deus abençoe a sua vida. Esse é o nosso devocional de hoje. Um beijão no seu coração.